Olá, amigo da Rádio Web Rebelde, estamos começando mais um programa Entre Fronteiras, aqui na nossa Rádio Web Rebelde, programa sobre questões internacionais, também sobre geopolítica. E o tema não poderia ser diferente, vamos falar sobre a Venezuela. O presidente Nicolás Maduro assumiu seu segundo mandato no último dia 10 de janeiro. Foi eleito em maio com a votação da população venezuelana. No entanto, desde então, Maduro passa por uma forte resistência da oposição no país. O presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se declara presidente, se autoproclama presidente do país e tenta se insurgir contra o governo de Nicolás Maduro. Neste dia 23, houve mais uma manifestação onde Juan Guaidó se declarou presidente do país e recebeu o apoio da Casa Branca, recebeu o apoio de Donald Trump e dos países da região que tem causado muita tensão naquele país. O presidente Nicolás Maduro foi até o Palácio Miraflores e proferiu um discurso onde conclamou a população venezuelana a estar do lado do governo, conclamando também aí os militares para apoiar o governo de Nicolás Maduro. E hoje, para discutir sobre a questão venezuelana, nós temos um convidado bastante especial no nosso programa. Vamos conversar com o Gustavo Guerreiro. Gustavo Guerreiro, que é doutorando em políticas públicas pela Universidade Estadual do Ceará, membro da direção nacional do SEBRAPAZ, pesquisador do Observatório das Nacionalidades e editor da revista Tensões Mundiais. Ele vai falar um pouco com a gente sobre isso. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Ana? Tudo bom com vocês aí? Legal. Gustavo, a gente gostaria que você começasse, né, antes de a gente falar sobre toda essa tensão que acontece na Venezuela hoje, falasse um pouco sobre essa questão do chavismo. Chavismo que já vem aí há mais de 20 anos, né, com esse legado do ex-presidente falecido Hugo Chávez, que instalou essa questão da política bolivariana na Venezuela, com traços aí do socialismo. Como é que a gente pode, Gustavo, definir essa questão do chavismo? O que seria o chavismo e como é que ele atua na Venezuela ainda hoje? Primeiro a gente precisa resgatar um pouco da história recente da Venezuela, né? Em 1947 foi, eu acho que o primeiro ano em que teve eleições livres lá na Venezuela, e houve nesse período aí, no metade do século XX, um golpe militar, né? Foi, inclusive, um golpe dado pelo general Pérez Jiménez. Foi deposto em 58, né? Aí, quando ele foi deposto, assumiu aí nesse período uma ampla mobilização de setores liberais e conservadores. Aí se destaca dois deles, que são a Ação Democrática, que é um partido social-democrata, e o Partido Social Cristiano, que é cristão, no caso cristiano lá, que é o COPEI, que é um partido conservador. Essas duas forças, elas desde 1958, ela vem se revezando no poder entre um e outro durante 4 décadas. Aí, nesse período, várias empresas americanas dominavam o cenário interno da Venezuela e eles controlavam os preços, vendendo o petróleo a preços muito baixos. Então, a riqueza do petróleo venezuelano não ficava para o povo, ela ia para para as empresas americanas. Era um recurso que era drenado para fora. Então, a Venezuela foi um dos países mais explorados da América do Sul. Aí, quando você vê na década de 1960, você tem aí movimentos guerrilheiros, como as Forças Armadas de Libertação Nacional e o Movimento de Esquerda Revolucionária. Esses movimentos, eles, durante um tempo, eles depuseram as armas com a presença do Rafael Caldeira. É bom entender que, quando mais ou menos na década de 1970, 74, 79, teve a eleição do Carlos Andrés Pérez, né, que coincidiu, e isso coincidiu com a crise do petróleo de 73. Nesse período, a Venezuela viu a renda cair drasticamente, os preços do petróleo subiram, né? E aí as empresas petroleiras venezuelanas foram nacionalizadas. Foi a época que foi criada a PDVSA. Houve um colapso dos preços do petróleo na década de 1980 e isso prejudicou a economia da Venezuela.
E aí, nesse período, o Carlos Andrés Pérez, né, que era o então presidente, criou, ele nacionalizou a indústria mineral e petrolífera. Ele deu uma guinada ideológica radical. Ele deixou de ser um nacionalista e virou um neoliberal radical. E aí lançou planos de austeridade fiscal, foi duramente contestado pela população, sobretudo em Caracas, né, a capital que era mais politicamente mobilizada. E esse descontentamento popular gerou o que era conhecido pela história da Venezuela como Caracas, um grande movimento popular de contestação dos, dos planos de austeridade fiscal, do neoliberalismo do Pérez, né? Dos planos de arroxo contra a população. E esse movimento ele foi duramente massacrado. Teve, inclusive, se eu não me engano, coisa aí de 3 mil mortos. Assim, as forças do governo tinham ordens de atirar contra a população. E aí, nesse Caracas, ele deu origem à gênese do fenômeno chamado Chaves. Né? Aí o Chaves soube conquistar uma liderança política na década de 1990, ele canalizou esse descontentamento. Houve também grupos lá contra o preço das passagens de ônibus, aí teve ônibus apedrejado, foi um protesto bem violento. Então, assim, o Caracas ele ajuda a entender a ascensão do Hugo Chávez, né? Naquela época ele era ligado ao MBR 20, né? Que era um movimento que era integrado por oficiais, militares, médios, e tinham uma ideologia bolivariana. Esses grupos tinham ideologia que era mesclada com ideias de Simão Rodrigues, que era um filósofo que era tutor de Bolívar, e Ezequiel Zamorra, que defendia a reforma agrária, o mutualismo, o comunismo e tudo mais. Então, nesse contexto aí de descontentamento popular, houve um colapso na confiança dos partidos políticos na época, né? Que acabou ajudando Chaves a se eleger em 98. E aí ele lançou a subsequente Revolução Bolivariana, começou com a Assembleia Constituinte de 99. E aí ele escreveu a nova Constituição venezuelana. Essa Constituição, depois de passar pelo parlamento, ela foi submetida a um referendo popular e foi aprovada por 80% dos venezuelanos. Qual é a inovação dessa nova Constituição? Ela consagrou a existência de 5 poderes. O poder executivo, que é o presidente, legislativo, que é a Assembleia Nacional, que é unicameral, eles têm 167 parlamentares, Poder Judiciário, que é como se fosse o STJ daqui, tem 36 membros. Tem o chamado Poder Eleitoral, que é como se fosse o TSE de lá, e tem um avanço democrático que nós não temos aqui, que é o Poder Cidadão. E aí a população, que é através dos conselhos comunais, eles ditam as prioridades políticas das comunidades. E aí, Gustavo, a partir da ascensão de um governo de esquerda como esse na Venezuela, a gente teve também outros fenômenos à esquerda na América Latina, como Cristina Kirchner na Argentina, o próprio Rafael Correa no Equador, Lula no Brasil. No entanto, o que a gente observa é que esses governos de esquerda foram caindo ao longo dos últimos anos, chegando a eleger aí hoje a extrema-direita aqui no Brasil, governo liberal como o Macri na Argentina. O que é que faz um governo como o governo de esquerda da Venezuela resistir, por tanto tempo, até mais de 20 anos, até mais do que governos que eram populares, como o Lula, como o governo do Rafael Correa? Qual é o diferencial desse governo bolivariano? Eu acredito que esse diferencial é que lá, apesar apesar das contradições na sociedade venezuelana, existe um processo de participação popular muito forte. Tanto que eles
poucos anos atrás, convocaram uma nova Assembleia Constituinte, né, tentando conciliar as contradições entre os setores populares e as oligarquias de lá. O povo participa efetivamente do poder através dos conselhos comunais e a própria Assembleia Constituinte, né, que foi instituída. Enfim, o que acontece é que o processo da Revolução Bolivariana não se dá, ao contrário do que a mídia fala, de uma ação autoritária, ele se dá uma ação de participação popular. A Venezuela tem feito vários referendos, o governo perdeu um com o ditado, não venceu a derrota. É um processo complexo, né? Estou dizendo também que o governo, o sistema político venezuelano é um sistema perfeito, que não é, mas ele tem grande participação popular. Por isso que tem perdurado durante esse tempo. Aí, Gustavo, em relação ao funcionamento dessa direita, né? Como a gente está falando, e você gostaria que você falasse sobre essa direita venezuelana, como é que ela age, né? Quais são os objetivos da direita venezuelana? A gente fala sobre a democracia na Venezuela, é uma ditadura, não é na Venezuela, mas e essa direita, como é que ela age? É uma direita democrática? Lá como aqui, as oligarquias tomaram conta há muito tempo, né, do poder na Venezuela. Aquele processo histórico que tinha anteriormente, realizado durante 4 décadas, eles têm um comportamento entreguista, né, de poder através da submissão do imperialismo. Então, nos últimos anos, eles têm tido dificuldade, dada a condição da soberania popular que tem imperado naquela região, e também do ambiente ao redor, a ascensão de governo de esquerda que tem ajudado a legitimar o poder popular, não só na Venezuela, mas em todo o país. A eleição do Lula, em 2002, foi fundamental, inclusive, para a ascensão e manutenção do chavismo, como uma força progressista para toda a região. É bom lembrar, Alan, que a direita venezuelana não é desconectada das direitas aqui na América do Sul e também nos Estados Unidos. Tanto que você vê que o processo de golpe na Venezuela não foi um processo isolado, ele entra no bujo de diversos golpes, que aí entra como o golpe de Honduras, né, de Zelaya, que nem era de esquerda, né, mais incendiário, no Paraguai, Fernando Lugo. Aí, lá no Paraguai, interessante você ver que tinha a Liliana Ayalde, né, que era a embaixadora dos Estados Unidos, e contribuiu para aquele golpe. Ele foi nomeada em 2013 para a Embaixada Americana aqui no Brasil. Por coincidência, começaram as manifestações, as jornadas de 2013, invocadas no golpe de 2016. Aí você teve na Nicarágua também, hoje, tem uma tentativa de golpe com violência de manifestações populares, como se fosse uma jornada de 2013 mais exacerbada, né? Você vê que na Nicarágua também, a CIA nos anos 80, ela controlava contrabando de armas para alimentar grupos de direita. Aí você tem o próprio golpe brasileiro. Então, você vê esse ambiente de direita, que articula com o imperialismo, ele não se dá de maneira em todos os países, né? Cada um com suas especificidades, mas um golpe muito bem articulado internacional, com as elites nacionais de cada país, mas com um centro gerador dessa estabilidade, que é o Estados Unidos. Gustavo, a gente chega também, né, nesse ponto, a questão do grande interesse que há sobre o petróleo venezuelano, né? A Venezuela está sobre aí as maiores reservas de petróleo do mundo. Podemos dizer que o petróleo venezuelano, ele
tanto é um fator de atração, né, da economia venezuelana, a partir de onde a Venezuela mantém sua economia, mas também é um fator de atraso para o país, que se mantém muito preso à questão do petróleo. Fala como é que essa discussão em torno desse bem natural pode levar a uma situação como essa de golpe na Venezuela. O foco principal é o petróleo venezuelano e não a democracia? Sim, o problema na Venezuela é o petróleo, né? Os Estados Unidos, embora sejam os maiores produtores de petróleo no mundo, eles são também os maiores importadores. Eu, se não me engano, posso estar enganado, mas cerca de 60% do petróleo que eles consomem tem que ser importado. E uma coisa é você importar petróleo de países árabes, né? Arábia Saudita, Iêmen, próprio Iraque, do Oriente Médio, que demora 43, 45 dias para chegar até os Estados Unidos, e você tem uma reserva como a da Venezuela, que é a maior, né, as maiores reservas do mundo, né, chegam em 3, 5 dias na costa americana. Então, o interesse é estratégico. Né? O petróleo é um bem, ainda hoje, um bem muito valorizado, muito cobiçado, e também essa questão dos governos populares, ela tem mostrado como empecilho, porque, na verdade, eles não querem só adquirir o bem, querem usurpar, mesmo, a palavra é essa, não é a palavra. A usurpação tem a preço irrisório. Por isso, essa questão da instabilidade nos Estados Unidos. É interessante notar que as guerras pelo petróleo, que se deram alguns anos atrás, elas não se repetem mais. A guerra está agora em outro patamar, através do lawfare, ou da própria instabilidade artificialmente criada, política. Então, há diversas maneiras. Agora, no caso da Venezuela, as diversas tentativas de estabilidade de golpe, elas têm sido fracassadas. Essa última instabilidade agora, acho que eu estou antecipando até uma pergunta, ela me parece ser o passo final para uma intervenção militar. Se essa agora não funcionar, eu acredito que haverá um conflito militar dos moldes clássicos. Mas no caso, Gustavo, a gente tem um movimento aí dos Estados Unidos ali, com uma decisão recente da saída das tropas americanas da Síria, aí depois de anos de ocupação naquele país, onde o governo Donald Trump, o governo dos Estados Unidos, saiu derrotado, não conseguindo aí derrubar o Bashar al-Assad, né, que recebeu apoio russo, né? Você observa que há um movimento americano, norte-americano, de saída daquela região do Oriente Médio e voltando a focar os olhos aqui para a América Latina. A gente pode correr o risco de que eventos como os que aconteceram aí durante a primeira década desse século XXI no Oriente Médio agora aconteçam aqui na América Latina? Alan, eu observo isso, que o eixo de atenção daquela região do Oriente Médio, agora ele vem para a América do Sul. Agora eu observo preocupação, embora tenha havido manobras militares russos, apoio da China, financeiro, a Venezuela. Nos últimos dias eu tenho notado que esses dois países estão um pouco em silêncio em relação ao que está acontecendo na Venezuela. Eu observo um certo isolamento internacional da Venezuela se ela não tiver como responder à altura, isso eu falo do ponto de vista militar, os desafios que estão colocados. Eu acho que dificilmente haverá esse envolvimento direto da China e da Rússia, como aconteceu na Síria. Né? Agora, isso é uma percepção minha, né? Não é uma análise baseada em fatos concretos. A percepção que eu tenho pode ser que eu esteja enganado. Depois de toda essa conjuntura, né, de conflitos, de uma possível intervenção na Venezuela,
Qual vai ser o futuro próximo? O que é que você acha que é possível acontecer? O governo Maduro tem uma base popular que o elegeu, o colocou na presidência da República, mas também está cercado, como você disse aí, há um isolamento na região em relação a governos de direita, de extrema direita. Maduro vai conseguir passar por mais essa crise ou há realmente um cenário de muita dificuldade para a permanência dele no governo? Eu acho que tudo é possível. Eu observo com preocupação porque eles conseguiram isolar o governo, né? Além do isolamento internacional, sobretudo puxado ali pelo Grupo de Lima, né? São 14 países lá, eles são pelos Estados Unidos, OEA e União Europeia, eles estão com um isolamento. A mídia conseguiu isolar muito o governo Maduro, a mídia internacional, e agora tem movimentos da classe média lá atuando fortemente contra o governo. Então, eu não sei te dizer até que ponto isso pode resultar na derrubada do governo em si, ou se haverá uma resistência militar em relação aos eventos que estão acontecendo ali na região. É uma coisa muito nova para nós, né, que não passamos por isso, e eu temo arriscar qualquer prognóstico. E a situação é tensa, pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Ok, Gustavo, nós batemos o papo aqui com o Gustavo Guerreiro, ele que é doutorando em Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará, membro da Direção Nacional do SEBRAPAZ e também pesquisador do Observatório das Nacionalidades, diretor da revista Tensões Mundiais. Agradecemos a você, Gustavo, um grande abraço aí, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio Web Rebelde. Eu que agradeço a oportunidade aí. E agradeço também a audiência de todos aí e vamos construir uma mídia alternativa, né, que é o que a gente está precisando. Um abraço. E esse foi mais um Entre Fronteiras aqui na Rádio Web Rebelde. Não esqueça de compartilhar, acompanhar nosso conteúdo nas nossas redes sociais, no Facebook, facebook.com/RádioWebRebelde. Tem também o Instagram, instagram.com/RádioWebRebelde, nosso canal no YouTube e também o nosso site, www.radiowebrebelde.com.br. Até a próxima!